meus irmãos! É com muita alegria que estamos iniciando a nossa primeira aula da matéria de teologia. Estaremos iniciando esse curso básico com 20 disciplinas, 20 matérias. O assunto de hoje, teologia. Não podemos começar esse estudo sem antes apresentar o tronco. O que é a teologia? A teologia é exatamente esse tronco, porque teologia é doutrina de Deus. Para poder adentrar nessa matéria, precisamos entender que o nosso Deus, ele é soberano, ele existe. Por isso que hoje vamos aprender sobre a existência de Deus. O primeiro ponto para poder entender sobre a existência de Deus está lá em Êxodo capítulo 3, versículo 14, onde o próprio Deus vai dizer a Moisés: eu sou o que sou. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Isaías 43, versículo 13. Agora, a etimologia da palavra teologia. Essa palavra aqui. O termo teologia vem de duas palavras gregas. Theos, que significa Deus, e lógica, que procede de logos e significa estudo ou tratado. Portanto, esse nome, teologia, significa estudo ou doutrina de Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, eu quero que vocês fiquem muito bem à vontade para qualquer coisa, tá falando comigo para a gente estar tirando as dúvidas. Mas com certeza esse é um assunto que muito vem nos ajudar, que é a existência de Deus, para compreender sobre o nosso Deus. Agora, meus irmãos, como é que provamos a existência de Deus? É bem verdade que para mim e para você, lavado e remido pelo sangue do Cordeiro, não precisa provar, porque sentimos o nosso Deus Todo-Poderoso. Mas tem 5 argumentos que provam a existência desse Deus Todo-Poderoso. Note aí, primeiro argumento que prova a existência desse Deus é o argumento cosmológico. Veja só, esse argumento prova a existência de Deus. Agora, o termo cosmológico vem do grego cosmo, que significa mundo, e esse argumento, ele afirma que o universo tem sua causa, ou seja, seu criador. Então aqui, através desse argumento, provamos a existência do nosso Deus. Vejamos o que diz a palavra de Deus. No princípio criou Deus o céu e a terra. Está lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. Agora, os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Salmo 19 e o verso 1. Meus irmãos, aqui nesse primeiro argumento que prova a existência de Deus, o argumento cosmológico, podemos ver que através do próprio mundo provamos a existência do nosso Deus. Segundo argumento é teleológico. O que é isso? Teleológico. Este termo vem do grego teleos, que significa desígnio ou propósito. Opa, aqui eu já entendo. Desígnio ou propósito. Então, através desse argumento teleológico, prova a existência do nosso Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque no grego, esse nome teleos significa desígnio ou propósito. Esse argumento declara o desígnio evidente no universo e aponta a uma mente suprema. Em outras palavras, a gente vê que esse argumento focaliza a marca de Deus em cada parte do universo, porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se estendem. Então a gente vai ver aqui em Romanos capítulo 1, versículo 20, claramente se vê pelas coisas que estão criadas,
para que nele fiquem inexpulsáveis. Então aqui, nesse argumento de número 2, com o nome de teleológico, prova a existência do nosso Deus Todo-Poderoso. Terceiro argumento. O terceiro argumento que prova a existência de Deus é o argumento antropológico. Esse argumento antropológico, antropo quer dizer homem. Então, através do homem, provamos a existência do nosso Deus. Como assim? Vejamos. Esse termo vem do grego. Então, antropo vem do grego. E quando você ouvir esse nome antropo, você logo sabe que é homem no grego. Então, antropo no grego significa homem. Esse argumento prova a existência de Deus através da natureza moral e mental do homem. Natureza moral e mental do homem provam a existência do nosso Deus. Porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos que vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Atos capítulo 17, versículo 28. Meus irmãos, aqui estamos provando a existência de Deus por meio de 5 argumentos. Vejamos agora o argumento de número 4. Esse argumento de número 4 é o argumento histórico que prova a existência do nosso Deus. Este fato marcante na história humana, que aponta para um ser soberano e real. Exemplo, o dilúvio. Aqui nesse dilúvio, a gente vê que é uma prova, um argumento histórico que prova. E aqui você sabia que foi encontrado a arca, essa arca aqui, a arca de Noé. Sim, foi encontrado. Está lá no Monte Ararat. Então esse argumento aqui, argumento histórico, prova a existência do nosso Deus. Fala de uma grande embarcação. E essa grande embarcação já foi provada historicamente que é a arca de Noé. Então o argumento histórico prova a existência de Deus. Outro argumento histórico que prova a existência de Deus é o dia longo de Josué. Isso mesmo. Esse dia longo de Josué prova a existência do nosso Deus Todo-Poderoso. Então, veja só o que diz a palavra de Deus. Lá em Isaías 43, 13. Eu, quem impedirá? Eu, quem impedirá? Se você ver essa palavra, você vai entender que é Deus falando. E agindo eu, quem impedirá? Então, existe um ser soberano, existe um Deus que nunca foi criado, ele é a vida, ele existe, ele é a própria vida. Então, nosso Deus, ele é incriável, ele nunca foi criado. O quinto e último argumento que prova a existência de Deus é o argumento teológico. Esse argumento teológico prova a existência de Deus. Esse argumento prova a existência de Deus através da Bíblia, como criador de todas as coisas. Veja, no princípio criou Deus, céu e terra. Então, quando você pega a palavra de Deus, você logo vê que aqui é a própria essência do nosso Deus, é o próprio Deus falando, porque o nosso Deus, ele é soberano. Ainda sobre a existência de Deus, você vai ver lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus. Essa mensagem, essas palavras, ela tem origem hebraica. E no hebraico, esse nome, no princípio criou Deus, é Bereshit bara Elohim. Então, no princípio criou Deus. Agora, esse nome criar, o que é esse nome criar que Gênesis vai falar? Deus se apresenta como a origem de todas as coisas. Quando a Bíblia expressa criar, é usado, essa palavra aqui, ela é usada, uma palavra hebraica, bará. Bará, que significa fazer do nada.
Então, quando você vê essa palavra, bará, não é fazer de algo que já existe, é do nada. Bará é fazer do nada, significa fazer do nada, fazer algo do nada. Foi exatamente isso que aconteceu. Salmo 33, verso 9, vai falar sobre essa criação. Você ainda vai ver também em Hebreus capítulo 11, versículo 3, tudo veio do nada. Então, estou dando aqui para você versículo bíblico que prova a existência de Deus. Deus existe. Então, aqui vejamos que Deus, ele cria do nada, né? Só pelo poder da palavra, ele cria do nada, somente pelo poder da palavra. Aqui a gente vê os céus, que é assim que o versículo diz, que Deus cria tudo. Deus cria os céus, e a palavra céus, na língua original hebraica, é chamaim. Então, o nome céu, na língua original hebraica, é chamaim. Então, Deus, ele cria os céus. Aqui a gente vê esse chamaim, no final tem in, que isso aqui indica plural, né? Plural, no hebraico isso mostra que há mais do que um céu. Então, aqui quando você vê esse nome chamaim, que terminou com in, no hebraico, esse nome aqui, in, significa plural, né? No hebraico é plural. Então, quer dizer que existe mais de um céu. Agora, como assim? Vamos explicar isso agora. Biblicamente, existe 3 céus. E vamos para o nome de cada um deles. Primeiro céu é Uranus. E esse céu aqui é o céu inferior às nuvens. Você encontra lá em Lucas, capítulo 17, versículo 24. Você encontra o céu Uranus. Segundo céu é o céu Mesorâneo. E esse aqui é o intermediário. É o céu, né, do universo, que você encontra lá em Gênesis, capítulo 15, versículo 5. Você encontra esse segundo céu, que também é onde fica a região celeste, né? Você vai encontrar onde fica a região celeste, chamado desse céu Mesorâneo, que é intermediário, que é entre o céu dos céus e a terra. Então, ali, ó, no universo. Você vai encontrar Gênesis capítulo 15, versículo 5, você vai encontrar sobre o céu Mesorâneo. Agora vamos para o terceiro céu. Existe o terceiro céu, ô glória. E o terceiro céu é o céu Eporâneo. Esse céu é superior, é a morada de Deus. Você vai encontrar lá em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 2. Você vai encontrar esse terceiro céu. Paulo vai falar do terceiro céu. Paulo vai dizer que foi arrebatado até o terceiro céu. Se tem o terceiro, tem o segundo, tem o primeiro. Então, meus irmãos, aqui repetindo, biblicamente existe 3 céus, que é o céu Uranus, o céu Mesorâneo e o céu Eporâneo, que esse é a morada do nosso Deus. Louvado seja Deus. Agora, pessoal, tem um assunto muito profundo que precisamos tratar com você. Mas, se você tem interesse de continuar aprendendo sobre a existência de Deus, entre em contato para você estar também assinando o seu curso, para você entrar conosco nessa grande e profunda matéria de teologia. E hoje ainda vamos continuar com o assunto. O assunto é Deus, a existência de Deus. Mas o assunto é bem profundo. Vamos aprender sobre a terra. Você sabia que biblicamente, existe 2 criações em uma só terra? Isso mesmo. Biblicamente existe 2 criações em uma só terra. Você quer saber mais sobre esse assunto? Vou estar esperando você. Vou estar te esperando para a gente continuar. Mas eu vou estar enviando esse material
enviando material e a aula extra para todos os alunos, para todos que estudam teologia, vai ter acesso a esse material. Meus irmãos, é um material riquíssimo e você vai ficar com seu coração cheio de alegria em conhecer mais sobre o nosso Deus, Criador de todas as coisas. E vamos também tratar de um assunto bem profundo. Tá aqui. Eu sou o que sou. O que é Deus? Quem é Deus? Desde quando ele passou a existir? Ele passou a existir? Ele é eterno? Como criou? Como foi criado? Bom, você vai saber. Você vai saber o que é Deus. Biblicamente você vai aprender duas palavras como Deus se manifestava aos homens. Biblicamente você vai saber o que realmente é Deus. Então fica comigo, fica conosco, que você vai com certeza crescer na graça e no conhecimento. A gente continua com esse assunto aqui, falando biblicamente sobre essa terra, só que na aula particular. Que Deus abençoe, em nome de Jesus.